Era uma manhã tranquila na periferia da cidade, e Lucas, um jovem negro de 22 anos, seguia seu trajeto rotineiro para o trabalho. Ele vestia o uniforme azul de uma rede de supermercados, com uma mochila desgastada nas costas. Apesar da simplicidade, Lucas tinha orgulho de sua vida honesta e lutava diariamente para ajudar sua mãe, Dona Vera, a manter a casa. O céu estava nublado, e o som de buzinas e passos apressados preenchia a avenida principal. Lucas caminhava rápido, ouvindo música em seus fones de ouvido. Mal sabia ele que, naquele dia, seu destino seria brutalmente alterado. De repente, 2 policiais surgiram na sua frente. Um deles, um homem alto, de expressão severa, segurou Lucas pelo braço com força, arrancando seus fones. Ei, garoto, você acha que pode andar por aqui assim, sem ser notado? Parado aí! Ordenou, com a mão no coldre. Algum problema, senhor? Estou só indo trabalhar, respondeu Lucas, tentando manter a calma, embora seu coração começasse a disparar. O outro policial, mais jovem, mas igualmente intimidador, deu uma risada debochada. A gente sabe o tipo de trabalho que vocês fazem. Mostra a mochila agora. Confuso e assustado, Lucas tirou a mochila das costas e entregou. Ele sabia que não havia nada de errado, mas o tom dos policiais deixava claro que aquilo não era uma simples revista. Enquanto Lucas era cercado, algumas pessoas começaram a parar e observar de longe, sem coragem de intervir. O policial mais velho abriu a mochila e, com um sorriso sarcástico, tirou de dentro uma carteira. Olha só o que temos aqui. E ainda diz que tá indo trabalhar? Exclamou, balançando a carteira no ar. Mas isso não é meu. Eu nunca vi essa carteira antes. Lucas respondeu, a voz trêmula de indignação. Ah, claro. Todos dizem isso, zombou o mais jovem. Você tá preso, moleque. Antes que pudesse argumentar, Lucas foi algemado na frente de todos. Enquanto era conduzido à viatura, ouviu os murmúrios da multidão. Alguns questionavam a atitude dos policiais, mas a maioria apenas o julgava silenciosamente. Não fiz nada. Vocês estão cometendo um erro. Lucas gritou, mas sua voz foi abafada pela porta da viatura que se fechou com força. No banco de trás, enquanto os policiais riam entre si, Lucas sentia sua garganta apertar. Ele sabia que estava sendo vítima de algo muito maior do que um simples erro. Sabia que sua cor de pele havia ditado a sentença antes mesmo de ser ouvido. A caminho da delegacia, as ruas da cidade passavam borradas pela janela. Lucas apertava os punhos, tentando se segurar. Ele não fazia ideia de como provar sua inocência, mas, no fundo, prometeu a si mesmo que não desistiria. Ele lutaria até o fim, mesmo que o mundo parecesse contra ele. Na delegacia, o ambiente era sufocante. As paredes descascadas e o cheiro de cigarro antigo misturado com desinfetante criavam um cenário desolador. Lucas foi empurrado para dentro por um dos policiais, que o tratava como um criminoso perigoso. Senta aí, ladrãozinho, ordenou o policial mais velho, apontando para uma cadeira de metal no canto da sala. Lucas obedeceu, com as mãos ainda algemadas. Ele sentia o olhar pesado dos outros policiais no local, alguns trocando risadas disfarçadas, outros o ignorando completamente. Documento, garoto, exigiu o policial mais jovem, tirando um caderno de anotações do bolso. Lucas respondeu calmamente, embora sua voz estivesse tremendo. Minha identidade está na minha mochila, junto com meu crachá de trabalho. Vocês podem verificar. O policial revirou os olhos, sem demonstrar interesse em conferir. Ele jogou a mochila sobre uma mesa e começou a tirar os itens de dentro, enquanto o outro anotava no relatório. Não precisa de identidade, não. A gente já sabe o tipo de gente que você é, provocou, rindo para o colega. Lucas sentiu o rosto queimar de indignação, mas se manteve em silêncio. Ele sabia que qualquer palavra poderia ser usada contra ele. Minutos depois, o interrogatório começou. Vai confessar logo ou quer dificultar as coisas? Perguntou o policial mais velho, acendendo um cigarro e cruzando os braços. Confessar o quê? Eu não fiz nada. Essa carteira não é minha. Vocês plantaram isso na minha mochila. Lucas respondeu, com firmeza. O policial se aproximou, batendo com as mãos na mesa, o rosto a poucos centímetros do de Lucas.
Tá chamando a gente de mentiroso? Você tá mexendo com a polícia, moleque. Sabe o que acontece com quem desafia a gente? Lucas engoliu seco, mas manteve o olhar fixo no homem. Ele sabia que, ali dentro, não tinha ninguém para defendê-lo. Enquanto isso, no lado de fora, Dona Vera, a mãe de Lucas, chegava desesperada. Ela tinha sido avisada por um vizinho que viu o filho sendo levado. Ao avistar os policiais na recepção, ela correu até eles. Meu filho. Onde está meu filho? Perguntou, com a voz embargada e lágrimas nos olhos. Senhora, espere na sala ao lado. Ele está sendo interrogado, respondeu o atendente, sem sequer levantar o olhar. Interrogado por quê? Meu filho é inocente. Ele estava indo trabalhar. Insistiu Dona Vera, mas foi ignorada. Ela se sentou em um banco próximo, segurando uma bolsa contra o peito. O desespero estava estampado em seu rosto, mas ela sabia que precisava ser forte pelo filho. Dentro da sala, o interrogatório continuava. Última chance, garoto. Confessa agora, e talvez a gente pegue leve com você, disse o policial mais jovem, apontando para o relatório incompleto. Eu não vou confessar nada porque não fiz nada errado. Respondeu Lucas, a voz carregada de raiva e determinação. O policial mais velho suspirou e deu um passo para trás. Tá bom. Então a gente faz do jeito difícil. Deixa ele aí por um tempo, para pensar. Lucas foi levado a uma cela pequena e fria, onde ficaria sozinho. Ele sentou-se no chão, tentando controlar o turbilhão de pensamentos. Como provaria sua inocência? Como convenceria alguém de que estava sendo vítima de um crime cometido por aqueles que deveriam protegê-lo? Enquanto isso, do lado de fora, a comunidade começava a se mobilizar. Amigos e vizinhos de Lucas, que o conheciam há anos, não acreditaram nas acusações e se reuniram para ajudar. Com a ajuda de doações, conseguiram contratar um advogado. Horas depois, o advogado chegou à delegacia, interrompendo o isolamento de Lucas. Fica tranquilo, garoto. Vamos provar sua inocência, disse o advogado, apertando a mão do jovem. Lucas respirou fundo. Pela primeira vez, sentiu que havia uma pequena luz no fim daquele túnel escuro. Ele sabia que a batalha seria longa, mas estava decidido a lutar pela verdade. O tribunal estava lotado. Cada assento no pequeno espaço destinado ao público estava ocupado, e um burburinho de vozes enchia o ambiente. Repórteres, ativistas de direitos humanos e curiosos haviam comparecido para acompanhar o caso de Lucas, que já havia ganhado notoriedade na mídia local. Na primeira fileira, Dona Vera segurava um lenço nas mãos, o rosto marcado pela tensão e preocupação. Lucas estava sentado ao lado de seu advogado, vestindo uma camisa branca simples, sem algemas. Ele parecia calmo por fora, mas por dentro, o peso da injustiça o esmagava. Seu advogado, o Sr. Ferreira, estava confiante. Eles tinham uma carta na manga que poderia mudar tudo. Quando o juiz entrou, todos se levantaram, e o silêncio tomou conta do ambiente. A audiência está aberta. Vamos ouvir os argumentos da acusação, anunciou o juiz. O promotor, um homem de terno impecável e ar arrogante, se levantou. Ele começou descrevendo Lucas como um jovem problemático, que tinha sido encontrado em flagrante com a carteira roubada. Não há dúvidas, meritíssimo. O réu foi flagrado com o objeto roubado em sua posse. O caso é claro, e a punição deve ser aplicada com rigor. O olhar do promotor se dirigiu a Lucas, carregado de desprezo. A sala murmurava, dividida entre incredulidade e indignação. A defesa quer apresentar algo? Perguntou o juiz, olhando para o advogado de Lucas. O Sr. Ferreira se levantou calmamente e ajeitou os óculos. Meritíssimo, a defesa sustenta que meu cliente foi vítima de uma armação. E para provar isso, gostaríamos de apresentar uma evidência crucial. A sala ficou em silêncio absoluto. Ferreira pegou o celular de Lucas e o entregou ao juiz. Este vídeo, gravado pelo próprio acusado, mostra claramente o momento da abordagem policial. Solicitamos que ele seja exibido no tribunal. O juiz assentiu e pediu que o vídeo fosse reproduzido. Um telão foi ativado, e todos os olhares se voltaram para ele. No vídeo, gravado discretamente por Lucas durante a abordagem, era possível ver os policiais revistando sua mochila.
Em um momento crucial, o policial mais velho tira algo do bolso, a carteira, e a coloca dentro da mochila de Lucas. Agora quero ver você escapar dessa, moleque, dizia o policial, com um sorriso cínico no rosto. A sala explodiu em murmúrios. Alguns gritaram injustiça, enquanto outros ficaram em choque absoluto. O juiz pediu silêncio batendo o martelo com força. O promotor, que até então estava confiante, parecia desconcertado. O que a acusação tem a dizer sobre isso? Perguntou o juiz, dirigindo-se ao promotor. Sem resposta clara, o promotor tentou argumentar que o vídeo poderia ter sido editado, mas foi prontamente interrompido pelo advogado de Lucas. Meritíssimo, a autenticidade do vídeo já foi verificada por peritos independentes. Não há dúvidas de que se trata de uma prova legítima. O juiz examinou o relatório dos peritos e, após alguns minutos, decretou: diante dessa evidência irrefutável, ordeno a abertura de uma investigação contra os policiais envolvidos. O réu, Lucas Almeida, está oficialmente inocentado e livre de todas as acusações. O público explodiu em aplausos e gritos de alívio. Dona Vera, tomada pela emoção, caiu de joelhos no banco, chorando de alívio. Lucas sentiu um peso enorme ser tirado de seus ombros. Enquanto o promotor recolhia seus papéis apressadamente, os policiais responsáveis pela armação eram conduzidos para fora do tribunal, algemados e em silêncio. A justiça começava a ser feita, mas Lucas sabia que aquilo era só o começo. Ao sair do tribunal, cercado por jornalistas, ele declarou: hoje a verdade venceu, mas essa luta não é só minha. É de todos que enfrentam preconceito e injustiça. Não vamos parar por aqui. Lucas deixou o tribunal com a cabeça erguida, ao lado de Dona Vera e de seu advogado. Ele sabia que ainda havia muito que fazer, mas, naquele momento, a esperança finalmente havia vencido. A notícia da absolvição de Lucas se espalhou rapidamente, mas ele sabia que o caso estava longe de ser encerrado. A revelação no tribunal havia abalado a confiança da comunidade na polícia local, e o vídeo serviu como prova incontestável de uma prática mais ampla, a corrupção e o racismo institucional. Mas para Lucas, aquele momento não era apenas sobre a sua vitória. Ele queria justiça total, e isso incluía responsabilizar os policiais que o incriminaram. Enquanto Lucas voltava para casa ao lado de sua mãe e do advogado, uma multidão o aguardava na rua. Vizinhos e apoiadores aplaudiam e gritavam palavras de encorajamento. Dona Vera, que antes segurava o choro, agora sorria, emocionada com o apoio recebido. Você é um exemplo, meu filho. Não desista, porque sua vitória é nossa também. Disse uma vizinha idosa, segurando a mão de Lucas. No entanto, no meio da celebração, Lucas sabia que ainda precisava tomar a próxima decisão: processar o departamento de polícia e exigir a punição máxima para os policiais envolvidos. Naquela noite, Lucas se reuniu com o advogado em sua sala de estar, enquanto Dona Vera preparava café na cozinha. O ambiente era pequeno e simples, mas carregava o calor de um lar. O advogado Ferreira olhou para Lucas com seriedade. Lucas, agora que você foi inocentado, podemos mover uma ação contra o departamento de polícia por danos morais e materiais. Você sofreu uma injustiça, e isso precisa ser reparado. Lucas assentiu, mas não conseguiu esconder a preocupação. E se tentarem fazer algo contra mim? Eles já provaram que podem usar o sistema a favor deles. Ferreira respondeu com firmeza. É por isso que você precisa ir até o fim. Seu caso está chamando a atenção nacional. Eles não vão se arriscar agora, sabendo que os olhos do país estão sobre eles. Enquanto isso, Dona Vera entrou na sala com uma bandeja de café e biscoitos, tentando esconder a preocupação no rosto. Você vai fazer o que é certo, meu filho. Mas lembre-se, sua mãe está aqui com você, sempre. Lucas sorriu, sentindo-se fortalecido pelo apoio. No dia seguinte, Lucas protocolou a ação contra o departamento de polícia, pedindo uma indenização milionária e exigindo mudanças nas abordagens policiais. A mídia rapidamente cobriu o caso, aumentando ainda mais a pressão sobre as autoridades. Os policiais que incriminaram Lucas, já afastados de suas funções, começaram a enfrentar investigações internas. Durante o processo, mais vídeos de outras abordagens feitas pela dupla vieram à tona, mostrando que Lucas não havia sido sua única vítima. Esse caso é maior do que imaginávamos, explicou Ferreira durante uma coletiva de imprensa.
Lucas foi apenas mais um alvo em um sistema que precisa ser desmantelado. Enquanto as investigações avançavam, Lucas passou a se envolver diretamente com ativistas de direitos humanos. Ele participou de eventos, deu entrevistas e começou a se tornar um símbolo de resistência contra a injustiça. Mas nem tudo era fácil. Em uma noite, enquanto voltava para casa, Lucas percebeu que estava sendo seguido por um carro preto. Ele acelerou o passo, o coração disparando, mas o veículo continuou atrás dele. Quando chegou à porta de casa, ouviu uma voz. Ei, garoto! Cuidado com onde você pisa. Antes que pudesse reagir, o carro arrancou em alta velocidade. Lucas sabia que aquilo era uma tentativa de intimidação, mas ele se recusou a recuar. Eles não vão me calar, disse-ele para si mesmo, enquanto entrava em casa e trancava a porta. Semanas depois, o caso teve um desfecho importante. Lucas venceu a ação contra o departamento de polícia, recebendo uma indenização de R$ 2 milhões. Mas para ele, o dinheiro era secundário. O verdadeiro triunfo foi ver os 2 policiais que o incriminaram sendo condenados a longas penas de prisão por corrupção, abuso de poder e falsificação de provas. Essa vitória não é só minha. É de todos que lutam por justiça, declarou Lucas em uma entrevista coletiva. A virada foi definitiva. Lucas transformou sua dor em força, usando sua experiência para lutar por aqueles que não tinham voz. E, apesar das tentativas de silenciá-lo, ele provou que a verdade, quando sustentada com coragem, sempre vence. A condenação dos policiais foi amplamente noticiada, e Lucas se tornou um símbolo de esperança para muitos que haviam sofrido injustiças semelhantes. No entanto, ele sabia que sua luta não terminava ali. O preconceito que enfrentou não era apenas uma falha de 2 policiais corruptos, mas parte de um sistema que precisava mudar. Com o dinheiro da indenização, Lucas tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Ele investiria a maior parte na criação de uma ONG voltada para combater o racismo e a violência policial. A organização, chamada Resistência e Verdade, foi inaugurada em um prédio simples, mas com um propósito claro. No discurso de abertura, Lucas falou para uma plateia emocionada. Eu poderia usar esse dinheiro para recomeçar minha vida e esquecer o que aconteceu. Mas isso não seria justo com quem não teve a mesma oportunidade que eu. Essa luta não é só minha. É de todos nós. Enquanto Lucas começava sua nova jornada, a vida parecia seguir um caminho mais tranquilo. Ele ainda recebia mensagens de apoio e visitas de pessoas que queriam compartilhar suas histórias de injustiça. Em meio a isso, ele nunca deixou de cuidar de sua mãe, Dona Vera, que agora vivia dias mais leves, orgulhosa do filho. No entanto, nem todos estavam satisfeitos com a vitória de Lucas. Uma noite, enquanto ele encerrava um evento em sua ONG, um homem desconhecido o abordou na saída. Você acha que acabou, garoto? Sussurrou o homem, antes de desaparecer na escuridão. Lucas sabia que ainda existiam aqueles que queriam intimidá-lo, mas ele estava preparado. Com o apoio da comunidade e a força que havia encontrado em sua trajetória, nada o faria desistir. Meses depois, Lucas recebeu uma notícia que marcou o ponto final da luta judicial. O departamento de polícia onde os policiais corruptos trabalhavam passou por uma reforma completa, com demissões em massa e novos treinamentos obrigatórios para os oficiais. Além disso, um programa foi criado para monitorar abordagens policiais, garantindo maior transparência. Isso é só o começo, disse Lucas ao advogado Ferreira, enquanto assistiam à reportagem juntos. Mas pelo menos, agora, estamos no caminho certo. No último ato de sua jornada, Lucas decidiu retornar àquele cruzamento onde tudo começou. Ele ficou parado por alguns minutos, olhando para o local que quase destruiu sua vida. Mas, em vez de raiva ou tristeza, sentiu algo diferente, orgulho de si mesmo. Ao voltar para casa, encontrou Dona Vera na cozinha, preparando seu prato favorito. Meu filho, você venceu. Não só por você, mas por todos nós, disse ela, com um sorriso de satisfação. Lucas sentou-se à mesa, olhando para a mãe e para o humilde lar que sempre o acolheu. Ele sabia que sua luta tinha valido a pena. Naquela noite, enquanto o silêncio dominava a casa, Lucas escreveu em seu diário. A justiça foi feita, mas a luta nunca termina. O que importa é não desistir. Porque cada passo, por menor que seja, é uma vitória contra a injustiça. Lucas havia encontrado não só a liberdade, mas também um propósito.
e com ele, começou a inspirar outros a fazerem o mesmo, provando que a verdade, quando sustentada com coragem, sempre prevalece.